Tomada 192. Saudações, Nietzsche aqui. No dia de hoje temos um convidado especial, um dos articuladores municipal do Programa Federal Educação Conectada, professor Vonir. Olá, professor Alex. Como você está? Eu estou bem. Melhor ainda agora que nós vamos iniciar a gravação de mais um vídeo para o nosso canal do NIT, o Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais da Educação. Professor Vonir, nesse vídeo vamos compaginar sobre o PAF, Plano de Aplicação Financeira do Programa Federal Educação Conectada. Mas antes, explique-nos, por favor, o que é o articulador municipal do Programa Educação Conectada e quem são os articuladores do município de Toledo? Muito bem. Os articuladores são professores e ou coordenadores pedagógicos. Eles estão presentes em todas as esferas da federação e eles têm as suas responsabilidades planejadas de forma a complementar as ações de apoio e suporte técnico aos municípios. Também no processo de implantação do Programa de Inovação e Educação Conectada e na elaboração do Plano Local de Inovação. Além de participar das ações de formação, o articulador ele deve conhecer as políticas educacionais de sua rede. Ele precisa compreender a utilização da tecnologia para fins pedagógicos, ter familiaridade com os meios de comunicação virtuais e ainda habilidade de promover a articulação entre os diferentes atores da Secretaria de Educação. Lembrando também que outras informações sobre o programa Educação Conectada podem ser acessadas no novo site da Secretaria da Educação, especificamente na página do NIT, lá no Drive Materiais Educação Conectada, como aponta a seta verde. Muito bem. Ainda um outro local muito interessante e possivelmente de forma mais completa é o próprio site do Programa Educação Conectada. Nós encontramos ele no endereço http://educaçãoconectada.mec.gov.br. Como dito, o tema de hoje é Plano de Aplicação Financeira, o PAF. Para isso temos algumas perguntas e algumas exemplificações. Umas perguntas, nobre professor Vonir. Muito bem, Alex. Embora nós já estejamos no terceiro ano de PAF, a pergunta mais comum ainda, a dúvida da grande maioria dos diretores é: o que é o PAF? O que é esse plano de aplicação financeira? Como vocês podem observar na resposta do vídeo, é o documento que vai compilar os resultados do diagnóstico combinado às informações já existentes na base de dados do Ministério da Educação sobre a escola, o saudoso censo escolar. O plano de aplicação financeira é requisito para que a escola receba apoio do MEC e deverá considerar o grau de adoção de tecnologia no uso pedagógico, dentro das 4 dimensões do programa. Professor Vonir, será que os nossos diretores lembram o que são essas 4 dimensões? Esperamos que sim, né, Dadinha? Primeira dimensão: visão. Segunda, formação. Terceira, recursos educacionais digitais. E a quarta, infraestrutura. Lembrando que a ordem delas, quando eu digo primeiro, não significa que uma antecede a outra. Na verdade, são 4 dimensões que se autocompletam. Todas elas precisam ter o mesmo peso, por assim dizer. Falando nisso, professor Alex, eu acabei de ter uma ideia. Que tal nós fazermos um vídeo para falarmos dessas 4 dimensões que o programa tem? Boa ideia, professor Vonir. Então não percam que nós teremos um vídeo pontuando sobre as 4 dimensões do programa Educação Conectada. Muito bem. Uma segunda pergunta que é muito comum nós ouvirmos é a seguinte: é possível que eu compre, que eu adquira alguma coisa que eu não pus no PAF? Veja bem, isso é uma dúvida, professor Vonir. E olha só a resposta: os recursos destinados deverão ser executados conforme o plano de aplicação financeira elaborado no sistema, ou seja, de acordo com a elaboração realizada pelo diretor, não sendo possível comprar os itens que foram cadastrados no PAF.
pode ser alterado, de acordo com a realidade do programa. Os motivos devem ser registrados em ata específica, justificando essa troca. Muito bem, professor Alex. Agora que eu já sei o que é o PAF, a pergunta que me vem é: como eu acesso o PAF? É muito fácil, professor Vonir. Duas formas bem rápidas. Primeira, o plano de aplicação financeira do Programa Educação Conectada é acessado a partir do site pddainterativo.mec.gov.br, ou ele coloca lá no Google, que o Google vai encontrar para ele. Legal. Ao acessar o site, nesta parte cinza, conforme nós observamos na imagem, o diretor vai inserir o número do seu CPF e a senha cadastrada no sistema. E logo em seguida, selecionar a opção Entrar. Conforme a seta verde, né, professor Vonir? Conforme a seta verde. Muito bem. Ao acessar o PDD Interativo, ou em outros casos, selecionar a opção PDD Interativo, escolha a opção Educação Conectada, conforme também essa seta verde. Ao acessar a página PDD Interativo, selecionando a opção Educação Conectada, como dito pelo meu colega Alex, nós temos 4 opções. Primeira delas, orientações gerais. A segunda, adesão da escola. A terceira, plano de aplicação financeira. E a quarta, monitoramento do plano de aplicação financeira. Neste caso, nós vamos escolher a terceira opção, conforme nós vemos na seta vermelha. E ao escolher a terceira opção, aplicação financeira, é necessário atentar-se nas informações apresentadas no seu layout, pois elas são bem pertinentes na construção do seu PAF. Conforme a seta azul, temos o período de vigência. Possivelmente vocês vão optar pelo período de 2020. A seta amarela nos indica um resumo do valor planejado, divididos em capital e custeio. As setas pretas e verdes são indicativos dos valores disponíveis e o saldo, ou seja, à medida que o diretor insere informações de planejamento, esses valores alteram. Importante que o valor disponível precisa estar zerado. O saldo precisa estar zerado. Neste espaço, o diretor vai inserir informações relativas ao contrato de conectividade para este uso pedagógico, ou seja, a contratação da internet. Conforme nós podemos observar na seta azul, ali será inserido as informações ou a informação referente à velocidade que a escola está contratando. Lembrando, professor Alex, daquela formulazinha, um mínimo de 100 kbps por aluno. Como eu faço esse cálculo para verificar se eu estou dentro deste mínimo ou não? Muito simples. Uma escola com 100 alunos precisa contratar uma velocidade mínima de 100 megabits. Uma escola com 250 alunos precisa ter um contrato de, no mínimo, 25 mega e assim sucessivamente. Nós sabemos que as nossas escolas, todas elas, nos anos anteriores, contrataram uma velocidade bem superior a esta mínima exigida. Então, com este quesito, nós não precisamos nos preocupar. Conforme a seta vermelha nos mostra, ali nós vamos indicar a quantidade de meses. No caso, 12 meses, que é a vigência do contrato. Na seta amarela, nós vamos colocar o valor mensal a ser pago pela internet. E a seta preta vai indicar o valor total, ou seja, quantidade de meses multiplicado pelo valor mensal. Uma informação muito importante é que esses valores que nós estamos considerando nesse momento, ou seja, os valores referentes à mensalidade da internet, é considerado como custeio, como pode ser observado no campo valor planejado. Após a realização dos parâmetros financeiros da contratação da internet num prazo de 12 meses, a qual foi apontado como custeio e como bem dito pelo professor Vonir, vamos verificar a possibilidade financeira de outros serviços, conforme a seta verde nos mostra, que ao selecionar o sinal de mais ou de soma, no campo melhoria de infraestrutura interna,
Ao selecionar, abrirá outros campos com as outras opções, dependendo da opção escolhida e a necessidade da escola ou CMEI. Será capital ou custeio. E uma dica bem importante, nós agora do NIT não realizamos mais aquelas instalações, portanto o diretor precisa fazer a contratação através do item Serviços de Implantação de Infraestrutura, cabeamento. Muito bem, parece bem simples de fazer, né? Apenas prestar atenção em alguns detalhes, como por exemplo, zerar o valor disponível, né? É importante zerar o valor disponível. Quando você terminou de fazer o PAF, nós temos a opção salvar. É importante lembrar que quando você terminou o seu PAF, você ache alguma forma de salvar, tirando um print com o celular, imprimindo as telas, enfim, alguma forma de você gravar essas informações que você acabou de inserir para uma possível consulta, para futuras conferências. Além disso, eu falei sobre o botão salvar. Nós temos um diferencial aí. Nós temos o botão salvar e tem um botão com a opção finalizar e enviar. Qual é a diferença entre eles, professor Alex? Qual é a diferença, professor Júnior? Muito simples. Quando nós escolhemos a opção salvar, eu posso estar retornando em um outro momento para alterar alguma informação que não esteja... Ops, errei, aumentou o dólar, o meu Axis Point subiu, eu coloquei só R$400, agora está 500. Consigo mudar? Perfeito. Volte lá e você consegue alterar as informações. Você não vai conseguir alterar mais quando você selecionar o botão finalizar e enviar. Se você clicou em finalizar e enviar, resta aguardar a liberação do recurso, que será depositado na conta do Conselho Escolar, que é o órgão que faz o gerenciamento desses recursos federais. Muito bem, outra dica importante, antes de vocês colocarem os valores ali no PAF, consulte as principais empresas que disponibilizam esse tipo de serviço. Aí você vai ter uma noção de qual valor pontuar. Beleza? Chegamos ao fim de mais um vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber notificações sobre novos vídeos, dicas que facilitarão a gestão e a atividade docente da sua instituição. Se você gostou desse vídeo, deixe lá o seu like e também, se possível, faça algum apontamento, alguma sugestão, alguma crítica no campo comentários. Falou, galera! Tchau!